Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento, Inovacar Veículos, compromisso com qualidade, a escolha certa na hora de comprar seu carro. Farmácia Brasil, sua saúde é a nossa tradição. Quevedo Soluções Elétricas e Decorações. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos mais uma vez aqui no início desta manhã para refletirmos, meditarmos o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é de Mateus 21, 33, 43 a 46, que traz para nós a seguinte mensagem. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela e fez nela um lagar para esmagar as suas uvas. E construiu uma torre de guardas. Depois arrendou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes as Escrituras? A pedra que os pedreiros, os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram a parábola de Jesus e compreenderam que ele estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham neste momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, o Evangelho de hoje nos conta esta parábola bonita sobre o dono, um vinhateiro que construiu uma vinha e depois preparou toda essa vinha, deixou tudo certinha, pronta para produzir os seus frutos, até depois, quando produzisse os frutos, o espaço, o ambiente para esmagar as uvas, depois para produzir o vinho já produzido para armazenar, para a sua fermentação certinha, tudo pronto para a vinha produzir os frutos que deveria de produzir. Aí arrendou para alguns vinhateiros. E diz a palavra aqui, claro que esse evangelho é uma parábola que Jesus conta, Jesus usava de metáforas, quando ele queria chamar a atenção para uma situação, ele contava uma parábola, que é uma metáfora, uma história, para dizer assim o que ele queria manifestar diante daquela situação. E esses vinhateiros, na verdade, o vinhateiro que construiu esta vinha é o próprio Deus, na verdade, Jesus está dizendo. E ele construiu esta vinha e Deus entregou aos cuidados nossos. Nós somos os vinhateiros que Deus nos arrendou a sua vinha, Mas, infelizmente, esses arrendatários acharam que poderiam se apropriar, se adonar daquilo que era arrendado, que não era seu. E aí, diz a palavra, que Deus mandou os profetas, mandou tantos outros homens e mulheres lá, mensageiros e mensageiras enviados dele, para colher os frutos dessa vinha, para pegar aquilo que lhe pertencia, que era a renda. E de um a um que foi enviado, foram todos eliminados.
E aqui diz o Evangelho que Deus assim pensando, agora eu vou mandar o meu filho e eles vão respeitar. E eles prontamente, muito astutos, né, pensaram assim, agora é a nossa vez de acabar com essa história. Agora é a nossa vez de eliminar essa situação de Deus na nossa vida. Né? O que nós vamos fazer? Vamos matar ele. Vamos acabar com ele. Se não tem o herdeiro, para quem que fica a vinha? Né? Se você mata o herdeiro, o pai é velho, vai morrer. Né? O dono é velho, vai morrer. E sem herdeiro fica para quem? E aí, surpresa deles, né, que Deus, né, sempre usa daquilo que é a nossa fraqueza, né? Ele usa da nossa fraqueza para nos dar a nossa força, mas usa da nossa força para mostrar a nossa fraqueza, né? Então, quando eles achavam que estavam com a bola toda, né? E aí Jesus contou esta parábola muito interessante, né? Que Jesus contou essa história toda e disse assim para eles: o que vocês fariam se vocês fossem o dono da vinha? Se você fosse roubado por alguém, o que você faria? Eu tomaria essa providência, eu faria isso, eu faria aquilo. E aquela pessoa que fez isso, o que teria? Não, teria que pagar, teria que ser castigado, teria que ser colocado ali até pagar o último centavo, para aprender a não fazer mais. Deram tudo isso para Jesus, né? E Jesus olhou para eles e disse assim, quem está fazendo isso são vocês. Quem está fazendo tudo isso que eu contei aqui é vocês. Deus construiu tudo, né, fez tudo, criou tudo e colocou nas mãos de vocês para que cuidarem, administrarem, serem administradores, cultivadores da sua vida. Mas vocês não são donos. Mas vocês estão querendo se adonar daquilo que é de Deus. E mesmo, diz a palavra, né, como a pessoa, nós somos terríveis, né? Não só aquelas pessoas da época de Jesus, mas hoje nós somos terríveis, porque se o Jesus hoje estivesse no nosso meio, nós faríamos pior do que eles fizeram. Né? Teríamos meios muito mais cruéis para usar, para fazer, do que, né? Hoje nós usaríamos as mentiras das fake news aí, da internet, das mídias sociais, para detonar Jesus, né? E naquela época já usaram disso, né, de mentiras, de fake news. Imagine hoje o que faríamos com Jesus, né? Com toda a tecnologia que temos. E aí diz a palavra no finalzinho, né, que eles entenderam que era para eles o recado. E o que eles fizeram? Mudaram de vida? Não. Tentaram matar Jesus. Tentaram fazer aquilo que Jesus estava dizendo. Então, prender Jesus não fizeram porque tinham medo das pessoas. E a multidão estava ali, então eles tinham medo de ser atacados pela multidão. Mas se eles tivessem oportunidade, naquela hora eles tinham prendido Jesus para matar Jesus. Então, assim, o grande problema, né, é justamente isso, né? Estamos errados, mas não admitimos o nosso erro. Estamos errados, mas não aceitamos que estamos errados. Mas daí é interessante, quando você coloca uma situação de outro, que é a mesma situação minha, o outro precisa ser castigado, o outro precisa mudar de vida, o outro precisa reparar o seu erro. Mas eu não, eu tenho que me defender, porque está me acusando, está me desmoralizando, né? Então, aqui hoje é um grande ensinamento, podemos dizer assim, que esse Evangelho é um grande tapa na cara nosso, dizendo assim que nós somos hipócritas, medíocres. Queremos que para o outro seja cumprida a lei, a regra, o outro viva certinho, cumpra certinho. Mas agora, quanto é conosco, quando nos cobram, quando nos exigem, quando nos mostram nossos erros, é ofensivo, é humilhante, não está nos respeitando, está sendo desrespeitoso conosco. Então, quando Jesus contou essa parábola que não envolvia o nome deles, eles estavam felizes e dando até ideia para Jesus do que tinha que ser feito. Mas quando Jesus disse, são vocês, esses aí. Isso é falta de respeito conosco, você sabe com quem está falando? Né? Você sabe quem nós somos? Né? Não é assim que a gente reage também? Você não sabe com quem está falando? Você não sabe quem eu sou? Eu sou a autoridade, eu sou fulano de tal, eu sou importante. Como se isso nos desse o direito de fazer coisas erradas. Como se isso nos desse o direito de ser medíocres, de sermos hipócritas, de sermos assassinos, de sermos injustos, né? Então, de sermos ladrão, de sermos corruptos. Né? Tem muita gente que acha que a sua função, o seu status, lhe dá direitos de ser injusto, de ser desonesto, de ser corrupto. E Jesus hoje, né, com certeza, se ele viesse no nosso meio, ele botaria esse dedo nessa ferida ainda nossa, aí que está aí aberta.
da corrupção, das injustiças, das violências, das maldades, que são legitimadas por aqueles que se acham no direito de fazer, porque ocupam uma função, um status, um cargo superior às vezes na sociedade. Então, cuidemos, porque na época de Jesus, ele chamou a atenção de forma muito concreta sobre isso. E nós precisamos cuidar, porque da mesma forma como nós agimos aqui, Deus vai agir conosco. Se nós agimos de forma injusta, Deus ele vai um dia não ser injusto, ele vai ser justo. Então vai ser colocado a justiça diante da injustiça. E nós vamos ter que pagar por isso, vamos ter que arcar com as consequências diante disso. Então que nós tomemos cuidado e aproveitemos essas advertências que a palavra nos faz para que possamos mudar de vida, nos converter. Se apontamos que está errado, como essas pessoas, sabemos que estavam erradas. Nós também sabemos, então a gente precisa procurar mudar, se converter, reparar isso na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, sexta-feira, temos a nossa Via Sacra, às 19 horas, depois a Santa Missa, com a oportunidade de confissões. Venha participar. Hoje nós sempre rezamos nas sextas-feiras a missa em honra a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E pedimos assim, convidamos você para participar conosco. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a Bênção do Dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento: Inova Car Veículos, Farmácia Brasil e Quevedo Soluções Elétricas.